Harmonia, saúde e prosperidade para todos. O vídeo de hoje, como bem diz o título, é uma investigação sobre conexões entre trânsitos astrológicos sobre o mapa do Brasil e as flutuações na nossa Bolsa de Valores. Isto é uma questão complexa para se abordar, porque as negociações em bolsa envolvem muitos pontos neste jogo financeiro, desde os investimentos para o longo prazo até as especulações de curtíssimo prazo, bem como os vários tipos de agentes neste cenário no contexto nacional e internacional. Contudo, aceitei este desafio e compartilho este meu breve estudo. A priori, é fundamental apresentar os critérios utilizados, mas antes chamando a atenção para o objetivo essencial deste artigo. Apenas queremos observar ou concluir se é possível prever os grandes movimentos da Bolsa, para cima ou para baixo, ainda que em condições astrológicas mais extremas. Ou seja, a ideia não é prever subidas ou descidas de volumes negociados na Bolsa no curto prazo, mas sim entender as grandes tendências no médio ou longo prazo, conforme os trânsitos sobre a carta natal brasileira. Mas vamos aos critérios. Foram avaliados principalmente os trânsitos astrológicos de astros lentos, pois têm efeito simbólico mais prolongado relativamente ao mapa do Brasil Independência, com o ascendente em Aquário. Quanto aos orbes considerados, foram em duas versões: a de 9 graus, menos rigorosa, e a de 3 graus, mais rigorosa, em relação aos pontos relevantes do mapa nacional, com foco na parte econômica e na temática Bolsa de Valores. Os pontos analisados foram o signo ascendente, que representa uma síntese do país e suas iniciativas, o regente moderno do ascendente, Urano, e o tradicional, Saturno, os astros da casa 2, Plutão e Quirón, pois este setor é referente à economia e finanças da nação, a própria casa 2 e o seu regente moderno, Netuno, e o tradicional, Júpiter, e a casa 5, que simboliza a Bolsa de Valores de um país, bem como o regente desta casa, Mercúrio. Quanto ao desempenho de nossa Bolsa, a B3, se construiu um gráfico com os valores mensais do indicador Ibovespa, que é uma espécie de termômetro do desempenho do mercado acionário desde o Plano Real, 1994, até maio de 2024. Foram selecionados 8 pontos do referido gráfico, sendo 4 relativos a níveis altos de negociação, que eu chamei de topo de montanha, bem como 4 pontos de níveis baixos, que eu chamei de fundo de poço, para interpretar os trânsitos. Agora, na tela, apresenta-se o citado gráfico com os pontos mencionados destacados. Aqueles sinalizados com círculos de cor roxa são referentes a dias de elevados graus de negociação, topos de montanha. Aqueles marcados com círculos em vermelho são relativos a dias de negociação mais baixos no período, fundos de poço. Na sequência, mostraremos os trânsitos nas datas selecionadas com orbe de 9 graus, salientando que só estes serão apresentados para o vídeo não ficar muito longo. Também não nos deteremos por muito tempo em cada slide de trânsitos, para não nos alongarmos, mas também porque será muito importante a visão e interpretação de conjunto por meio das tabelas síntese mais adiante. Os trânsitos para 30 de maio de 2008, que foi uma data de topo na Bolsa, estão expressos em tela. Para quem desejar examiná-los de forma mais detalhada, sugerimos dar uma pausa no vídeo. Em 30 de outubro de 2008, um dia dentro do período da chamada crise financeira de 2008,
houve um fundo de poço na Bolsa de Valores brasileira. Observa-se amplo predomínio de trânsitos tensos por parte dos astros lentos selecionados, atingindo pontos relevantes da carta natal sob o ponto de vista econômico. Por exemplo, Saturno já fazia conjunção a Mercúrio natal, que é o regente da casa 5, associada à Bolsa de Valores. Saturno é um planeta que restringe. Outro fundo de poço foi o dia 30 de janeiro de 2016, uma data numa época em que o país produzia PIBs negativos. Mais uma vez, trânsitos negativos ou tensos predominavam. Houve um topo expressivo na B3 em 30 de janeiro de 2020, quando eram maioria os trânsitos promotores de fluidez. Por exemplo, Plutão e Saturno faziam trígonos a Mercúrio natal, o regente da casa 5 e, portanto, da Bolsa Brasileira. Mas não era possível passar pela pandemia do coronavírus sem solavancos financeiros. Em 30 de abril de 2020, ocorreu um fundo de poço na B3, quando trânsitos tensos ou negativos eram maioria. Inclusive, apesar de Marte não ser um planeta lento, não pude deixar de considerá-lo, já que estava conjunto ao ascendente em grau quase exato. Em 30 de junho de 2021, houve um topo de montanha na Bolsa Nacional. Para mais detalhes sobre os diversos trânsitos, pausar o vídeo e observá-los com calma. No período pré-eleitoral de 2022, havia tensões políticas e incertezas quanto à economia, afetando a B3. Em 30 de julho do citado ano, aconteceu um fundo de poço quanto às negociações. Havia predomínio de trânsitos negativos. Por exemplo, Netuno já fazia conjunção a Plutão natal na casa 2, base financeira do país, assim como este Netuno se opunha a Mercúrio natal, o regente da casa 5 e da B3. Em 30 de dezembro de 2023, ocorreu um topo na Bolsa Nacional. Pode-se destacar Júpiter, um planeta expansor, fazendo trígonos a Netuno, regente moderno da casa 2, base financeira, e a Urano, regente moderno do ascendente. Neste momento, vamos às tabelas síntese em ambos os orbes considerados. Primeiramente até 9 graus e depois até 3 graus. Essas tabelas nos auxiliarão numa visão de conjunto dos trânsitos, nesta abordagem mais quantitativa, o que é mais genérico, mas também, ainda que brevemente, faremos observações qualitativas sobre os trânsitos. Bem, nesta tabela com os trânsitos sendo considerados até o limite de 9 graus de orbe, estão colocados sinais de positivo e de negativo quando ocorrem os aspectos em cada data e por critério, as 10 colunas da tabela. Então, há um resultado de saldo, na última coluna, nesta abordagem quantitativa, para poder observar se há correlação entre o índice Ibovespa do dia, topo ou fundo, com os saldos positivos ou negativos. Dentre as 8 datas estudadas, as 2 em amarelo não foram coerentes com a condição de topo de montanha, pois o saldo dos trânsitos foi negativo, ou seja, os trânsitos tensos predominaram, mas o Ibovespa estava em pico positivo. Além disso, a última data, colorida em azul, foi neutra quanto aos trânsitos, embora houvesse uma condição de topo na B3. Por essas questões, buscamos um critério de orbe mais rigoroso, só aceitando trânsitos até 3 graus do ponto exato. É o que veremos a seguir. Na tabela exposta, com menos trânsitos aceitos como efetivos em seus efeitos simbólicos,
houve uma melhora dos resultados. Apenas a primeira data, 30 de maio de 2008, que foi um topo, demonstrava um saldo negativo entre os trânsitos de planetas lentos. Entretanto, de uma forma qualitativa, chamamos a atenção para a presença de Júpiter em trígono a Mercúrio natal, um aspecto positivo de um planeta expansor, Júpiter, a Mercúrio natal, o regente da Bolsa no caso do Brasil, sua casa 5 em Gêmeos. Isto foi um fator astrológico importante que contribuiu para um ponto alto do Ibovespa, mesmo com o saldo de -2 no cômputo geral de trânsitos. Nas demais datas, há coerência entre o saldo do número de trânsitos positivos ou negativos, com a condição de topo ou de fundo da B3. A exceção foi a neutralidade do saldo de 30 de junho de 2021, mas havendo um topo de negociações na Bolsa. Isto pode ser devido aos 2 sextis de Júpiter, apesar de uma quadratura provocada por Saturno em trânsito, um astro que restringe. Portanto, esta tabela revela uma coerência do método quantitativo, os saldos dos trânsitos, em 75% das datas, coincidindo-se a condição de topo ou fundo com o positivo ou negativo dos saldos. Sendo agregada uma interpretação mais qualitativa aos trânsitos astrológicos, como o fato de Júpiter aumentar ou expandir em trígonos ou sextis, e Saturno restringir bastante em quadraturas e oposições, por exemplo, é possível melhorar o entendimento de se a Bolsa vai desempenhar bem ou mal, subidas ou descidas, em seus volumes de negociação em determinadas épocas. Ou seja, isto permitiria um vislumbre de tendência geral da B3 com base nesta técnica astrológica no futuro. Contudo, há limitações e nuances que discutiremos brevemente no próximo e último slide. Bem, o presente estudo poderia ser melhorado se fizéssemos uma avaliação de mais pontos ou datas do Ibovespa, o que demandaria tempo precioso. Se alguém dispuser deste tempo, peço compartilhar sua pesquisa para um entendimento maior sobre o tema, usando os critérios deste artigo ou agregando outros. Uma avaliação mais qualitativa seria interessante do ponto de vista astrológico, mas é difícil confrontar os simbolismos dos diversos astros e aspectos. Isto recairia num alto grau de subjetividade, sendo talvez impossível correlacionar muito bem a uma predição se a Bolsa subirá, topo, ou cairá, fundo. Além do que mencionei, há que se considerar o alto grau especulativo de qualquer bolsa de valores pelo mundo. O desejo do ser humano em ganhar dinheiro pode tornar-se compulsivo e irracional, promovendo efeitos estranhos de alta e baixa de negociações abruptamente, a chamada volatilidade. Isto torna muito complexa a tarefa de predizer uma simples tendência de bolsa, isto é, se vai subir ou descer em determinado período, ainda mais se assinalarmos que, sobretudo no caso do Brasil, há uma grande influência de investidores estrangeiros que tiram ou põem o dinheiro na B3 conforme surgem melhores oportunidades em outros países. Termino por aqui e deixo um abraço a todos.